Eu acho que um dos termos mais utilizados quando você começa a adentrar no mundo esotérico, né, que é, de uma forma ou de outra, a porta de entrada para o mundo mágico, é a consagração. Eu mesmo tenho um curso com o Fausto Ramos do Caosafia chamado Consagração e Imantação de Itens Mágicos, e é sobre consagração que a gente vai falar hoje. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é a consagração de um item, tá? A consagração é tornar esse item bento, único, né? Tornar esse item um item propriamente dito mágico, certo? Existem várias formas e vários tipos de itens que podem ser imantados ou consagrados, e você também pode fazer essa consagração de diversas formas diferentes. Hoje eu quero contar algumas coisas para vocês a respeito do que está por trás dessas consagrações, para que você consiga, inclusive, fazer consagrações muito mais legais e muito mais personalizadas aí, em qualquer coisa que você possa fazer, beleza? Vamos começar entendendo aqui o negócio. Quando a gente está consagrando um item, geralmente as pessoas consagram a uma divindade, tá? Seja ele, por exemplo, um caboclo de Umbanda, quando a gente vai consagrar uma guia, né? Ou um marco, ou um cocar, ou sei lá o quê. Seja um crucifixo que a gente vai consagrar a Deus, vai levar lá em Aparecida para o Papa benzer, para o Padre benzer lá. Seja consagrando um atame, um livro, sei lá. Geralmente a gente escolhe um item que nos é favorável dentro de um cabedal de crenças e dedica esse item a uma divindade, né? Uma divindade, um espírito, alguma coisa assim. Isso pra gente, no geral, é consagrar. Mas eu vou te contar um negócio. Consagrar é um pouco mais sério do que isso e ao mesmo tempo não tem nada a ver com isso. A consagração de um item está muito mais ligada ao consagrador do que ao consagrado, né? Ou seja, quando você pega um crucifixo, por exemplo, para consagrá-lo a Jesus, alguma coisa assim, tem muito mais a ver com a sua relação com o item do que a relação do item com a coisa, com Jesus. E isso porque, basicamente, a magia sempre está no operador e nunca está na operação, tá? Parece meio estranho falar sobre isso desta forma, mas a gente tem uma mania de dar o poder que a gente tem para coisas aleatórias, e a gente faz isso com muito prazer e muita facilidade. A gente dá, por exemplo, o poder da nossa vida para uma divindade, que a gente nem sabe se existe, né? A gente fala que Deus vai resolver, que Deus escolhe o caminho, que Deus escreve certo por linhas tortas, quando na verdade você pode escrever seu próprio caminho. Não precisa depender disso, tá? E eu posso falar isso por grande causa. Eu sou ateu, tenho uma certa questão de arrogância minha própria, então eu acho assim que eu traço o meu caminho, não tem nada que me mande nisso daí, e sempre dá tudo muito certo. A magia sempre tem a ver com o mago, não com a coisa. Mas, como a magia tem a ver com o mago, muitas vezes a gente precisa usar certos atalhos mentais, tá? Certos gatilhos, como a psicologia vai chamar, ou triggers, que é o nome mais chique, para desenvolver na gente certas situações mentais. Um exemplo muito fácil disso, muito clássico, é o cigarro, né? O cigarro, ele vicia pela química da nicotina, sim, mas ele também vicia pelo ato de fumar, né? De colocar alguma coisa na boca. Esse trigger vai dar ao fumante o relaxamento, por exemplo, ou o conhecimento da hora de parar, o que vai causar nele várias mudanças. Um outro trigger bastante conhecido é a roupa branca, o fardário, né? A farda branca do médium umbandista. O médium é um bosta, mas quando ele entra no terreiro e põe a farda branca, automaticamente ele se beatifica, ele muda o estado mental dele para uma outra coisa. Quando a gente está usando um objeto que a gente vai consagrar, o efeito é o mesmo. A gente precisa fazer com que esse objeto atue ativando algum trigger mental na gente, para que a gente mude nossa situação mental no momento. É por isso que o mago vai usar a sua roupa branca, o seu manto de Apolônio, dentro de um rito mágico, porque a partir do momento que ele coloca o manto, ele se veste da carapaça, da armadura do mago, mas não porque a roupa serve como uma armadura, mas porque no momento que ele põe a roupa, ele se entende como mago. O trigger do mago é alterado naquele momento. Assim como quando o mago segura uma espada. A espada é um trigger do poder. Então o mago, quando empenha a espada, se sente suficientemente poderoso para encarar qualquer coisa que vai acontecer naquele momento. O que importa aqui não é a espada em si, mas sim o trigger que ela liga quando o mago empenha a espada. Entendeu?
O que é consagrar um objeto, então? É fazer o objeto ligar um trigger no seu cérebro. E isso aqui pode acontecer de diversas formas e, como você pode imaginar, com diversos objetos, certo? Eu tenho um trigger que, em geral, aqui no meu canal eu faço com vocês. Toda vez que vocês me veem com essa roupa, vocês sabem que eu vou falar sério. Não é aqueles vídeos de segunda e sexta-feira, que são as lives, né, que a gente faz aqui no canal, que são mais divertidas. Vocês entendem que a partir daquele momento que vocês me veem assim, vocês sabem que o assunto vai ser mais sério. Vocês sabem que, no mínimo, eu não estarei fazendo um vídeo ao vivo, estarei aqui com vocês no chat, certo? Isso também é um trigger. Agora, como desenvolver, então, uma consagração decente para um determinado objeto? Em primeiro lugar, vocês entenderam que o objeto ele precisa ser ligado a um trigger, né, a um gatilho mental, beleza? Segunda coisa que vocês precisam entender é que esses gatilhos mentais acontecem basicamente de duas formas. A primeira é pelo aquele negócio que o Jung vai falar de inconsciente coletivo. E a segunda é o cabedal de crenças próprio, tá? Tem uma terceira forma, que é uma forma um pouco mais complicada de fazer, que é o que os magos experientes vão fazer, que é você criar realmente os triggers, tá? Mas vamos falar dessas duas primeiras, que é muito mais fácil e eu acho que vocês conseguem fazer aí na casa de vocês. A primeira, que é usando o inconsciente coletivo, e primeiro eu quero que vocês entendam que eu estou usando esse termo inconsciente coletivo de uma forma completamente profana, tá? Não tem nada a ver com psicanálise, com psicologia, nem mesmo com Jung. O que eu estou chamando de inconsciente coletivo aqui é o que determinados símbolos causam naturalmente nas pessoas por ideias que vêm sendo passadas de tempos em tempos, né? Por muitos anos. Como, por exemplo, o próprio crucifixo. Quando a gente pega o crucifixo, ele pode significar basicamente qualquer coisa, né? Inclusive, ele invertido pode ser o símbolo do satanismo, tanto quanto pode ser o sinal da igreja, né? São Pedro que é o patrono da igreja, foi crucificado de ponta cabeça. Então, o trono do Papa tem um crucifixo de ponta cabeça, que significa que ele é um representante de Pedro. Assim como, para lá veio o símbolo de ponta cabeça, quer dizer o satanismo, tá? Só que, de qualquer forma, sempre que um brasileiro olha um crucifixo, naturalmente a gente liga a ideia de Jesus Cristo e naturalmente a gente vai ressuscitar tudo aquilo que a gente aprendeu quando criança com os papais e mamães cristãos. Todo aquele ideal de benevolência, todo aquele ideal de sofrimento, de abnegação e de uma série de coisas. Ou seja, naturalmente, quando a gente pega um crucifixo, ele já vem carregado de uma série de significados para a gente, e esses significados são exatamente os triggers que a gente quer ligar. Ou seja, é muito legal numa gira de Umbanda, por exemplo, onde você vai receber um preto velho, que é de várias formas o significado da fé, o significado da bondade do velhinho, essas coisas todas, tem um crucifixo no ponto. Porque o crucifixo vai lembrar para aquele que está olhando exatamente todo esse cabedal que eu falei para vocês. Existem vários outros símbolos que também são meio que dessa forma para a gente, tá? A estrela de 5 pontas, por exemplo, o pentagrama, para muita gente já está impresso na mentalidade que é o sinal da magia, ou o hexagrama, né? Vai depender de cada um de vocês aí. Se vocês quiserem saber mais sobre símbolos, incluindo esses significados mais patentes, mais latentes, entra aqui, ó, no Teoria da Magia, porque lá tem um capítulo só sobre simbologia, que tem vários símbolos lá, falando do significado nato, falando dos significados adquiridos ao longo do tempo, e muitas outras coisas que vai ser bem legal para você, tá? teoriadamagia.com.br. De qualquer forma, existem vários outros símbolos que têm esse significado já impresso, como a própria espada que eu falei, a adaga, o atame, que são símbolos em geral de guerra, né? Assim como a foice, que geralmente as bruxas usam, né? Aquela foicezinha em formato de lua, tem um significado de fartura, porque lembra pra gente do trabalho braçal, para algumas pessoas, claro. A gente tem outros significados tanto, o arame farpado pra gente é um símbolo de represália, de pressão, de prisão, que você também pode usar. E uma série de outros, né? O Natal é um símbolo, a árvore de Natal para a gente é um símbolo de prosperidade muitas vezes, o peru, enfim. Existem vários símbolos aí que já são naturalmente consagrados. Quando a gente pega o símbolo, naturalmente vai mudar um trigger na nossa cabeça e a gente vai usar esse símbolo para esse trigger que foi mudado. Não é à toa que vários bruxas e magos usam um pentagrama no pescoço como um símbolo de proteção, porque esse símbolo naturalmente é um símbolo da magia, e para eles ativa o trigger da proteção. A segunda forma é a gente pegar símbolos que não são tão assim, não vêm de gerações pra gente,
mas a gente pega eles ao longo de uma tradição, por exemplo, né? O símbolo da Ordem do Grande Oriente Místico, que é aquele hexagrama dentro de um círculo com um pentáculo dentro e um ponto no meio, é um símbolo criado que vai começar a ter significado para as pessoas a partir de uma determinada época da vida delas, que é quando elas entram no Algon e começam a compreender todo o significado daquele negócio, que, aliás, muda de grau para grau, né? O iniciado tem um significado para aquilo, o discípulo outro, os mestres outro e os mestres do Oriente outros ainda, né? Mas a gente pode também criar, usar certas coisas que não estão necessariamente no nosso ideal coletivo, mas que a gente pode transformar assim, como por exemplo as velas, né? As velas acesas, elas podem ser uma coisa consagrada porque a gente acredita nelas. Se você é, por exemplo, da Umbanda, você vai falar que a vela azul, por exemplo, é para Iemanjá, vai trazer para vocês a força de Iemanjá, ou seja, ela está consagrada a Iemanjá, embora uma vela azul seja só uma vela azul. Você entendeu? Você pode fazer isso também por repetição com qualquer outro símbolo que você cria. E aqui a gente entra no terceiro, que é quando os magos vão fazer essas coisas. A gente consegue transformar coisas ordinárias do nosso dia a dia em verdadeiros símbolos consagrados. Porque a gente transforma, a gente consegue criar esse gatilho por prática e repetição. A gente faz isso ao longo de tanto tempo na nossa vida, nas ordens, nos estudos, ou seja lá no que for, que a gente transforma isso em símbolos muito fáceis. A gente pode pegar, sei lá, um mouse e transformar esse mouse, consagrar esse mouse a uma determinada situação de uma forma muito rápida. O que vocês precisam entender é que o que cria a consagração entre um símbolo, um objeto, e o mago, e a divindade a ser consagrada, é a relação que o mago tem com a coisa. Essa relação pode ser natural, ou melhor, ela pode estar tanto tempo na nossa cabeça que ela se torna natural, porque a gente já ouve isso há muito tempo, como o caso da cruz. Ela pode ser criada a partir de determinadas situações, como por exemplo, o pessoal da Algon entra em contato com o símbolo da Algon, e isso vai criando com o tempo neles uma certa consagração, e pode ser criada completamente pelo mago, como por exemplo, o exemplo do mouse. O que eu quero tentar trazer para vocês aqui é como efetivamente uma consagração funciona. Lembra dos gatilhos que eu falei para você? Pois é, esses gatilhos, na verdade, acontecem das formas mais malucas possível e mais amplas também. Tem pessoas, por exemplo, que elas vão à praia e quando elas estão à praia, elas sentem um gatilho de alguma coisa, de uma tranquilidade, de uma limpeza, de um bem-estar, que é naturalmente ligado ao longo do tempo, e sempre que a pessoa for à praia, ela vai sentir esse gatilho. Esse gatilho acontece, por exemplo, quando a gente vai a primeira vez em alguma coisa. Quando você vai a primeira vez para Disney, ou a primeira vez para um restaurante que você gosta muito, queria muito conhecer, você vai se sentir de uma determinada forma. Na segunda vez, essa forma já não vai ser a mesma. Primeiro porque você mudou, né? Então você já foi a primeira vez, mas aquele primeiro gatilho da primeira vez vai estar tão impresso na sua mente que você vai se decepcionar exatamente por não reproduzir a mesma experiência, entendeu? É esse gatilho que a gente precisa levantar para uma situação qualquer se tornar consagrada. E existem uns truques para isso, que eu vou dar aqui para vocês consagrarem qualquer objeto que vocês quiserem. A primeira coisa que você tem que fazer é lembrar desses 3 pontos, tá? Então, se você tem um ideal muito forte com uma cruz, não tenta perverter esse ideal, usa ele a seu favor, fechou? Mas você, digamos que quer transformar este anel que eu acho muito legal aqui, num anel de proteção. Eu não tenho nenhuma relação necessariamente com caveira, a não ser que eu acho bonito o negócio, porque para mim é meio que a igualdade, tá? Que todo mundo tem uma caveira dessa depois de tudo. Mas digamos que você quer transformar esse anel num anel de poder. O que você vai fazer com isso? A primeira coisa, ele tem que ser difícil de achar. Ele tem que ser difícil de você adquirir. E por isso que muita gente da Umbanda faz os médios construírem as guias do zero, porque é um pé no saco você ter que ir até a 25 de março, por exemplo, para comprar as miçangas, para trazer para casa, enfiar miçanga por miçanga na porra do negocinho lá. Muitas vezes esse negocinho tem que ser também banhado em não sei o quê. Enfim, é um saco, certo? Quanto mais caro também for a coisa, pela dificuldade,
melhor para você também. Se você for comprar um anel de ouro pro Exu Tranca-Rua, vai ser diferente de você comprar um anel de coquinho pro Exu Tranca-Rua. Porque você vai dar tanta importância para esse anel de ouro, porque ele é difícil, ele é valioso, ele é caro, que você automaticamente vai criar uma relação com aquilo. Uma outra coisa também, a complexidade do rito de consagração, tá? O rito de consagração, na verdade, você só precisa falar estou consagrando, consagrei, e mudar seu pensamento. Tem tudo a ver com o pensamento disso aqui, tudo tem a ver com a sua mente. Mas quando a gente faz ritos muito coreografados, com muitos passos e difíceis e longos de serem feitos, mais você vai criar essa relação. Então, compra seu anelzinho de ouro, por exemplo, e fala que você vai consagrá-lo numa noite de lua cheia, no mês de março, e você vai banhá-lo com uísque 12 anos, porque é Tranca-Rua, sei lá, uísque 12 anos, e que você vai ter que acender 17 velas de 17 cores diferentes à meia-noite. Entende que você está colocando vários passos? Isso vai transformar, isso vai criar em você, na sua mente, uma dificuldade daquilo ficar pronto. É por isso que os magos mais antigos, por exemplo, na Goétia de Salomão, vão colocar tanto empecilho para você fazer um rito. Você precisa, por exemplo, de uma varinha, de uma baqueta, mas não é qualquer baqueta, é uma baqueta de amendoeiro, que você vai colher na primeira noite de lua cheia, no círculo de mar, enfim. Tem uma série de empecilhos. Para quê? Para criar relação. Quando você cria relação, você consagra o objeto. E, para você desconsagrar, é só você desmanchar essa relação. Eu sei que parece bem besta isso, mas é verdade. Tudo tem a ver com a sua mente, tá? A consagração que você faz no objeto é você torná-lo tão importante para você que ele vai ativar certos mecanismos mentais em você que vai manipular a sua mente quando você dele estiver posse. É basicamente isso. Criar relação, então, e consagrar um objeto, agora você pode consagrar qualquer objeto. Você pode pegar uma xícara de café e transformá-la na xícara de café da sabedoria. Ou qualquer coisa desse jeito. Bom, era isso. O que eu quero falar para vocês é, o que vocês acharam do vídeo? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião a respeito. E eu também quero saber se você está consagrando seus itens aí para usá-los para as coisas mais amplas possível. Se você tiver, coloca aqui embaixo no campo de comentários que eu quero saber. Espero que vocês tenham uma ótima vida, sejam pessoas melhores que vocês foram até agora. Tchau.